Muito bem, no caso eu estou gravando à noite, então estou dizendo boa noite, mas pode ser bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo, obviamente. É, eu cumprindo uma promessa eu sei que eu nem sempre sou bom cumpridor das promessas com meus alunos, peço, peço desculpas por isso, mas essa eu vou me esforçar para não falhar com vocês. Eu prometi complementar as nossas aulas, nós tivemos os óbvios percalços do semestre, né, do nosso afastamento físico, né, em razão da pandemia, e eu me comprometi a terminar a matéria, deixar registrado, documentado, para que vocês tenham acesso a isso no momento em que vocês puderem, desejarem. E pelo menos nós vivemos um momento em que nós podemos usar a tecnologia, né? Inclusive para que essas exposições elas fiquem é, registradas para todo sempre, né? Na rede mundial de computadores. Então, essa aula vai para o YouTube e que torna tudo isso público, tanto no aspecto, digamos, temporal, como territorial, e fica aí a mensagem para a eternidade, que a gente possa, inclusive, rever esses vídeos quando estivermos a salvo, né, do vírus. Pois bem, ao final da aula do dia 17, que foi nossa última aula oficial, eu né, ao, fiz uma referência ao conceito de sentença, né, a ideia de que a sentença é aquele pronunciamento do juiz, né, o pronunciamento do juiz que põe termo, né, ao conflito, né, que põe termo à discussão que há entre as partes, né, entre o autor e o réu, entre o reclamante e o reclamado, que, portanto, é o ato pelo qual se opera o comando abstrato da lei, situações concretas, como diz o professor Mauro Schiavi, que é uma decorrência, né, de uma atividade cognitiva, intelectual, lógica, né, do juiz. Né? O juiz, ao decidir, ao prolatar, ou proferir a sentença, é importante que vocês tenham o domínio desses verbos para quando vocês estiverem atuando no direito, usarem os verbos adequados. Então, o juiz prolata ou profere a sentença, muito embora se diga cotidianamente que o juiz dá a sentença, né? Mas o juiz, tecnicamente, ele profere ou prolata a sentença, que é, portanto, repito, um pronunciamento judicial que serve à aplicação concreta do direito, aplicação concreta do direito com o objetivo de pôr fim àquela controvérsia, né, que compõe o exercício do direito de ação. Né? A palavra sentença, como eu registrei, ela deriva de uma palavra latina, não é? Que é sentire, portanto, a sentença é também nessa linha uma expressão do sentimento do juiz, um sentimento que o juiz tem sobre o processo, daí porque se trata de um pronunciamento ou de uma expressão linguística que também vai denotar tudo aquilo que permeia o pensamento deste juiz, do juiz que prolata aquela decisão.
Portanto, muito embora, evidentemente, faça parte, inclusive, de um pressuposto, né, de constituição do processo que o juiz seja imparcial, esta imparcialidade não deve ser confundida ou ela não equivale à ideia, que seria uma ideia absolutamente desconectada da realidade, a ideia de que o juiz seria uma pessoa neutra, uma pessoa é, sentimentalmente, ideologicamente amorfa, né? Um ser humano desprovido, né? De sentimento, de ideologia, né? De preconceitos, por que não dizer, né? de, de posicionamentos a respeito das coisas do mundo. Né? Então, isso vai aparecer na sentença, né? Ah, então, eu registro aqui, inclusive, um autor interessante, o Rui Portanova, que é um desembargador, eu imagino que já aposentado no Rio Grande do Sul, né? Mas magistrado no Rio Grande do Sul. Essa é uma obra de do ano 2000, né? Que a sentença também expõe motivações pessoais do juiz, né? Interferências psicológicas, sociais, culturais, sua personalidade, sua preparação jurídica, valores, sentimentos de justiça, percepção da função, ideologia, estresse, remorsos, intelectualização, etc. Né? Então é evidente que não dá para negar. Eu falo isso como uma ilustração didática, mas que tem a ver com a realidade, que o juiz, quando sentencia, ali no ato, né, aparecem, digamos, os filmes que ele já assistiu, né, os filmes a que ele já assistiu, aparecem os livros que ele já leu, as experiências de vida, as boas e as más, né, se é que dá para dizer quais são as experiências boas e más, é subjetivo isso, mas a experiência, a vivência, né, do juiz, ela tende a aparecer na sentença. E ela aparece, evidentemente. Não? Então, é claro, se o juiz tem um modo de pensar e de agir que se identifique, digamos, com uma corrente liberal do pensamento econômico, ou com um pensamento de esquerda no espectro político, isso evidentemente aparece. Tá? Não podemos negar isso. Há um segmento dos estudos da linguística, né? Algum de vocês que sempre há nas minhas turmas alguém que antes de estudar direito tenha estudado letras, por exemplo, né, especialmente letras, e deve ter mantido contato com uma disciplina que é muito interessante nos estudos linguísticos, que é da análise do discurso. Então, a partir do texto falado, do texto escrito por uma pessoa, e isso fica mais evidente quando se trata de uma pessoa que lida necessariamente com ideias, com interpretação dos textos legais, que é o caso dos operadores do direito, dos juízes em especial, né? A análise do texto falado e escrito dessas pessoas, né? É, sem que a pessoa perceba, muitas vezes, é algo como uma impressão digital, né? Como um registro do fundo de olho. Né? Então, o modo de expressão das pessoas pode ser captado, né, em análise do discurso, e é muito interessante como, em especial, esses aspectos ideológicos do preconceito que eu falei é extraído do texto. Né? Ah, a sentença tem como princípios, né, em primeiro lugar, o princípio
que vigora para a sentença é o princípio da legalidade, né? Então, a lei ela estabelece, não é? Ela estabelece quais são os requisitos formais, né? Os requisitos formais da sentença, né? A sentença ela tem uma estrutura, né? Uma estrutura própria, legal, né? Que tem a ver com a necessidade de que ela seja textualmente certa e determinada, como eu costumo dizer. Ela precisa ser, tal qual a petição inicial, a sentença precisa ser precisa, precisa ser clara e deve, evidentemente, ser concisa. Não é, não é de se esperar do juiz que o juiz se estenda sem razão, né? Se estenda sem razão, né, no texto para que, por exemplo, a sentença tenha, sem necessidade, por exemplo, 50 ou 60 laudas. A sentença ela precisa, portanto, também ela ser concisa. E o juiz tem o dever de, embora fundamentando do modo mais exauriente possível, mas o dever de ser conciso. É preciso ser claro também e, portanto, preciso. Né? A sentença ela deverá ter três partes, né? que são o relatório, né? A fundamentação e a conclusão, também chamada de dispositivo. Né? Esta Esta divisão está no artigo 489 do Código de Processo Civil. Diz o artigo 489 que são elementos essenciais da sentença o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Então, a sentença, primeira parte da sentença é esta, o relatório, que é como se fosse o resumo do que aconteceu durante o processo, durante a instrução. Né? O resumo da inicial, o resumo da contestação, o resumo das ocorrências, do que houve na audiência, do que eventualmente quantas testemunhas foram ouvidas, se o juiz pretender ser detalhista, não há nenhum problema em resumir o que as testemunhas disseram, o que aconteceu, digamos, em relação à prova pericial e o que as partes disseram nas razões finais. Né? E os fundamentos, que seriam para o juiz a exposição dos fatos, como ele os interpreta, como ele os lê, e os fundamentos jurídicos, não é? Ou seja, a expressão, a exposição de como o juiz analisa o conjunto probatório e, a partir daí, como ele conclui que deva ser a aplicação do direito. Essa conclusão vai ser expressa de modo objetivo no chamado dispositivo, também dito, também chamado de conclusão. Hoje, o Código de Processo Civil trata essa parte como dispositivo, que é quando é o momento em que o juiz resolve as questões principais a que as partes submeteram. Lembrando que, em princípio, pela regra básica do processo de trabalho, da CLT, a sentença é um ato de audiência. Portanto, consta do artigo 851 da CLT que
Os trâmites de instrução e julgamento serão resumidos em ata, de que constará na íntegra a decisão. Então, toda essa estrutura da sentença vai constar, ou deve constar em princípio de uma ata. Eu falei para vocês em aula anterior, que embora nem todos os juízes assim o façam, eu, por exemplo, não costumo fazer assim, há muitos juízes na Justiça do Trabalho que ainda costumam fazer a sentença, inserir o texto da sentença já na ata de audiência, consolidando o que a norma processual trabalhista prevê em termos abstratos, que é a audiência una, a audiência em que tudo acontece, inclusive também aqui aparecendo o princípio da concentração, até para nos deixar muito ilustrativa e claramente que a, também a sentença é ato de audiência e, portanto, a audiência deve, ou, né, é o ideal, que ela comece e termine no mesmo dia, na mesma sessão, inclusive com a decisão, né, que é o que consta do artigo 850. Né? Depois de renovada a proposta de conciliação, em audiência, não havendo a conciliação, é proferida a decisão. E a decisão tem lá o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Também é um princípio da sentença, eu falei o primeiro princípio, é o princípio da legalidade, né? Essa estrutura legal do artigo 489 do Código de Processo Civil. A esse princípio acresço também o princípio do convencimento motivado do juiz, que nós já estudamos, né, do artigo 371 do CPC, a famosa teoria do cosidão, do livre convencimento motivado, que na dicção do Código de Processo Civil de 1973, ou na interpretação do Código de Processo Civil de 63, os doutrinadores, os processualistas também chamavam de persuasão racional, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. O juiz, a partir das provas contidas nos autos, ele indica na decisão as razões da formação de seu convencimento, podendo colher do conjunto probatório aquelas provas que a seu sentir, veja, a sentença como sentimento, as provas que a seu sentir, a seu interpretar, ao seu modo de sopesar os diversos elementos, são as provas que servem à sua conclusão. Né? Então, o convencimento motivado do juiz, ou livre convencimento motivado, ou princípio da persuasão racional. Tá? O artigo 765 da CLT, artigo 765 da CLT, ele estabelece que os juízos e tribunais de trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas, e, ou seja, também o juiz como o supremo diretor, não é, ou dirigente, né, de como as provas se produzem, se operam e o peso que essas provas terão para a sua própria decisão. Um outro princípio aplicável à sentença nós chamamos de princípio da vinculação ao pedido, também muito comumente referido como princípio da adstrição. Nós já falamos dele aqui em algum momento, o artigo 141 do Código de Processo Civil, já falamos dele, né? O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, portanto, o juiz, e aí aquela importância da petição inicial, mais uma vez, a petição inicial estabelece, desde logo,
quais são os limites da própria atuação do juiz, né? O juiz não pode, ao apreciar o pedido, ir além dele, ou sair dele, ou julgar aquém dele. São vícios que eu comentarei ainda, vícios da sentença. Então, a sentença ela vai ter sempre como baliza, como limite, digamos, intelectual, né, limite temático, o que está delineado na petição inicial, o que está no pedido. Então, repetindo, trata-se do princípio da vinculação ao pedido ou princípio da adstrição. Lembrando que, além do artigo 141, há de se fazer referência ao artigo 492, também do Código de Processo Civil. É vedado ao juiz por proferir decisão de natureza diversa da pedida. Proferir, olha o verbo de novo, né? É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Já para a gente dizer isso objetivamente, o juiz não pode proferir decisão que seja extra petita, fora do pedido, né, com natureza diversa do pedido, não pode também decidir ultra petita, decidir além do que foi pedido, né? E, evidentemente, também não pode, sob pena de incorrer em omissão, decidir aquém do pedido, né? Não apreciar todo o pedido, deixar em branco a apreciação de parte do pedido, né? Eu gosto sempre de lembrar, porque a exigência que se faz à parte se faz também ao juiz. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. A decisão deve ser certa. Tá? E o outro princípio da sentença, que parece bastante óbvio já a essa altura dos nossos estudos, é o princípio da fundamentação, que nós já bem conhecemos a partir do artigo 93, do inciso 9 do artigo 93 da nossa Constituição. As decisões do Poder Judiciário, além de públicas, devem ser todas elas fundamentadas, né? Sob pena de nulidade, sob pena de nós termos uma decisão que viola todo o sistema constitucional, o sistema legal. A exigência da fundamentação faz parte, inclusive, do direito internacional, do Pacto de São José da Costa Rica. Né? Inciso 9 do artigo 93, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, como eu disse, sob pena de nulidade. Tá? Muito bem. As sentenças, elas podem ser de várias categorias. Elas podem ser sentenças meramente declaratórias, né? Conforme prevêem os artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil, né? O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento. Portanto, é admissível a ação meramente declaratória, diz o artigo 20, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Ou seja, o autor pode requerer ao juízo que declare o direito e que não pedir que o eventual responsável pela violação do direito seja condenado a prestar-lhe uma obrigação de pagar ou de fazer. No processo de trabalho, nós teríamos a possibilidade de uma ação cujo objeto fosse tão somente a declaração de que houve relação de emprego. Ponto. O juiz apreciaria a matéria para declarar que houve uma relação de emprego, sem que, por falta de pedido, claro, sem que o juiz se pronuncie a respeito dos eventuais efeitos dessa declaração
de relação de emprego, efeitos patrimoniais seriam típicos, né? Pagamento de verbas como 13º, como férias, FGTS e assim por diante. Importante lembrar que quando se tratar desse tipo de provimento, né? Ou desse tipo melhor, provimento é o que o juiz vai dizer, mas quando se trata desse tipo de pretensão, né, de parte do autor, não se opera, né, aqui a prescrição. Né? Não há prescrição para as pretensões que sejam meramente ou estritamente declaratórias. Né? Então, esse pedido de reconhecimento da existência de relação de emprego não está sujeito aos prazos prescricionais. As sentenças podem ser, elas, também constitutivas, ou seja, podem, inclusive, constituir um direito em favor do autor, né, um pouco além da declaração, né, mas ainda sem um conteúdo de natureza condenatória. Né? Então, as sentenças que são constitutivas, elas, além de declararem, elas chegam a criar, modificar ou extinguir uma relação jurídica. Né? Um exemplo, hoje pouco comum no ambiente da justiça do trabalho, seria do inquérito judicial para apuração de falta grave, cujo objeto em favor do empregador seria tão somente o reconhecimento judicial de que houve a falta grave. Né? A partir da constituição desse direito, né, poderá o empregador, se assim for sua pretensão, né, pleitear eventuais consequências patrimoniais, eventual condenação. Mas, a rigor, o que acontece nesses inquéritos é somente que o empregador obteria do Poder Judiciário a declaração de que houve a falta grave, para que, em mera disposição de um poder seu, né? Da mera consequência posterior de exercício de um direito potestativo, o empregador delibere por dispensar o empregado estável a partir da decisão da sentença constitutiva da falta grave. Né? O empregador, olha, é estável, mas cometeu falta grave conforme decisão judicial. Né? As sentenças condenatórias são, talvez, constituam, né, a maior parte das sentenças que, pelo menos no âmbito da Justiça do Trabalho, são proferidas. Né? Essa sentença ela declara o direito existente e, além disso, ela impõe ao réu a obrigação de pagar, de dar, de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, a sentença aqui, por exemplo, condena o reclamado a pagar as verbas rescisórias, a pagar a compensação do dano moral, né, ou a reparação do dano moral, pagar o aviso prévio, as horas extras e assim por diante. Também haverá as sentenças qualificadas como sentenças mandamentais, cujo conteúdo nem é esse de meramente declarar, nem é o de constituir, nem é o de condenar alguém numa obrigação de dar, fazer ou não fazer. Né? São decisões que, por exemplo, não demandam execução no sentido que nós adotamos de execução contra o patrimônio do devedor, do condenado, e aí a gente fala claramente de sentenças condenatórias, mas cuida-se daquelas decisões
que tem como conteúdo tão somente o cumprimento imediato, assim, o cumprimento é, objetivo de uma ordem. Então é muito comum quando vocês escutam falar de mandado de segurança. Apresenta-se o mandado de segurança em face de um ato de autoridade, por exemplo, a autoridade que não me deu posse numa posição, num cargo público, de um modo que eu entendo como ilegal, eu apresento, né, o mandado de segurança apenas para que o juiz determine que eu tome posse, com base num direito que eu fundamentadamente sustento como direito líquido e certo. Né? Então, esses são os 4 tipos de sentença, portanto, acho que são declaratórias, constitutivas, condenatórias e as chamadas mandamentais. Muito bem. Bom, falamos das nulidades, dos vícios da sentença. E aqui listei rapidamente 6 possíveis nulidades da sentença, e algumas já foram comentadas, né? Comentadas rapidamente. A sentença é inexistente, primeira possibilidade, quando, por exemplo, numa hipótese absurda, o juiz não estava legalmente investido de suas funções. Né? O juiz não era o juiz, foi uma pessoa que se fez passar por juiz sem sê-lo. Evidentemente, isso nem existe como ato judicial. Né? Não existe como ato, não existe como sentença. O artigo 966, inclusive, estabelece hipóteses em que a sentença pode ser, inclusive, rescindida, né? Uma ação judicial que existe para desfazer, né? Desfazer a sentença, inclusive, que transitou em julgado, né? Para desconstituir a sentença. Uma das várias razões é a de o juiz não estar investido da judicatura ou de o juiz, né, ser absolutamente incompetente. Né? Também, se o juiz agiu com prevaricação, por concussão ou com corrupção. Né? Também a sentença pode ser nula pela ausência dos requisitos legais, aqueles que eu já mencionei. É a sentença que não está fundamentada, a sentença que não tem relatório, salvo, eu esqueci de dizer, no processo de trabalho, as sentenças do rito sumaríssimo podem ser sem relatório. Mas, em sendo, em princípio, o relatório um elemento essencial formal da sentença, a sentença sem relatório pode ser nula por falta de requisitos legais, se não tiver fundamentação igualmente. Né? Fora isso, né? Claro, a sentença que não tem fundamentação é nula, e isso significa também a sentença que é fundamentada apenas parcialmente. Né? A sentença ela tem de ser fundamentada completamente, não apenas parte do que está sendo apreciado é fundamentado, tem de ser tudo fundamentado. Né? E, como eu disse, a sentença também citra petita, que é julgada aquém do pedido, a parte pediu aviso prévio 13º, horas extras e adicional de insalubridade, o juiz julgou as horas extras, 13º, mas não julgou o adicional de insalubridade. É uma sentença citra petita. Normalmente, essa sentença, embora contenha nulidade, trata-se de uma nulidade geralmente sanável
Sanável como? Sanável pelos embargos de declaração que servem, nós vamos ver isso no capítulo dos recursos, servem precisamente, uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração é justamente a possibilidade de que sejam corrigidas as omissões, as eventuais omissões da sentença. A sentença pode ser também ultra petita, ou pode, que eu digo assim, não pode, né? Mas ela em violando o princípio da adstrição, da vinculação ao pedido, se o juiz vai além do que foi pedido, concede itens, concede parcelas que nem constaram do pedido, o reclamante não pediu. O reclamante não pediu adicional de periculosidade nem horas extras. E o juiz vai lá na sentença e concede ao reclamante, por fundamentos não sabemos quais, concede ao reclamante essas parcelas de horas extras e adicional de periculosidade. Essa sentença é ultra petita. Né? Também aqui há uma tendência, eu diria, de natureza instrumental, né, de economia processual, a não se declarar nula a sentença, mas em sendo possível corrigi-la pelo recurso, e nós vamos ver também que é uma possibilidade dos recursos. Né? É possível que no recurso até o juiz, por força de um efeito que nós chamamos de efeito regressivo, eventualmente o próprio juiz, isso pode ser até de ofício ou em provocação, que pode vir nos embargos de declaração, né, de juiz, adotando esse efeito regressivo do recurso, ao olhar o recurso, verificar que, às vezes, hoje em dia, isso seria um caso até, eventualmente, isso decorreu de um Ctrl+C, Ctrl+V mal aplicado, né, na hora da redação, o juiz simplesmente declarar que aquela parte deve ser desconsiderada porque ela foi ultra petita. Se não fizer assim, né, em grau de recurso é possível corrigir de tal sorte que só em último caso, né, nós pensaríamos em, evidentemente, declarar nula a sentença. Vocês todos já fizeram vestibular, sabe qual é a história da redação que é fora do tema, né? A redação que foge do tema, que não é aquilo. A sentença que eventualmente seja uma evada dessa fuga do tema, né? Ela vai ser chamada de sentença extrapetita. É um julgamento fora do pedido, que não tem nada a ver com o postulado. Confunde-se com a ideia do ultra petita, mas talvez aqui a gente tenha de interpretar isso como algo pior. Simplesmente o juiz não aprecia o que está pedido e fala de outra coisa. Seria algo assim, uma sentença que, por um lado, seria ultra petita, ou, por outro, seria citra petita. Né? Não fez referência ao que foi pedido, nem fez referência ao que foi pedido e nem se absteve de fazer referência a outras coisas que não estavam no pedido. Essa é difícil de ser corrigida, essa precisa de outra, né? É preciso de outra sentença. Então, eu veria uma possibilidade instrumental, né, de o juiz também, num efeito regressivo, né, ele próprio, a gente usa essa expressão, chamar o processo à ordem para fazer de novo. Mas, senão, vai haver um recurso e o tribunal certamente vai declarar essa nulidade, vai determinar que comece tudo de novo. Bom, de regra, o juiz, ao proferir a sentença, ele acaba o seu serviço, ele acaba o seu ofício jurisdicional. Né? E não pode, salvo esse caso extremo que eu mencionei, de uma sentença que tem uma nulidade, que é ultra petita ou extra petita, né? O juiz não
uma vez tendo pronunciado, né, a sua convicção, ele já não pode mais, né, inovar no seu entendimento, mesmo que ele depois ache que foi injusto, que mudou a interpretação a respeito de determinada matéria, paciência, né? O juiz decidiu, está decidido. Falou, está falado. É basicamente isso. O artigo 494 do Código de Processo Civil, nosso estimado CPC, prescreve que, uma vez publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la. Entenda-se. Então, o juiz não a alterará, salvo se for para corrigir de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo e por meio dos embargos de declaração, que são um mecanismo recursal previsto tanto na CLT, artigo 897-A, como no Código de Processo Civil, artigos 1022 seguintes, que nós vamos ainda comentar quando falarmos de recursos, né? Aí lá, nos embargos de declaração, o juiz terá a possibilidade de analisar eventuais omissões, e aí entra a possibilidade de integrar a sentença cita petita, né? De avaliar também os erros materiais, que já estão previstos no artigo 494, as eventuais contradições do texto da sentença, né? Podem acontecer, ou ainda obscuridades, lembrando que a sentença, tal qual a petição inicial, tem também de ser, repito, clara, precisa, concisa. Quando o juiz não é conciso, ele corre muito risco de ser impreciso. Né? Quando ele não é conciso, ele pode ser obscuro. E às vezes a obscuridade também é porque o juiz não é conciso, ele é lacônico. São ideias diferentes. Né? Lacônico, o texto lacônico é o que deixa muito. Como lacônico já quer dizer isso. É o que deixa lacunas, deixa furos, deixa omissões. Né? Então há de se ter aí um equilíbrio para que o juiz nem seja prolixo, seria o contraditório, né, da concisão, seria a prolixidade. Ele nem deve ser prolixo, nem deve ser lacônico. Deve haver um equilíbrio, digamos, na produção textual. Vocês estudam isso nos cursos de redação, né? Mas há um risco, né, dos textos conterem obscuridades, de suscitarem no leitor, no intérprete do texto, dúvidas que eventualmente existirão sim, e o juiz deverá corrigi-las pelos embargos de declaração. Afora essas possibilidades do artigo 494, o juiz, repito, uma vez tendo dito, ele tem de dizer, tenho dito. É uma expressão popular clássica, tenho dito. Ou ainda, falou, tá falado. Né? Falou, está falado e pronto. Inclusive, eu já falei para vocês aqui também, de outras oportunidades, a respeito da preclusão pro iudicato. Né? O juiz, inclusive, repito, não deve, por determinação legal e também, eu diria, por uma exigência lógica, não cabe ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Já disse que não tem direito ao aviso prévio, ponto. Não é para eu apreciar de novo. Né? Não há essa hipótese por princípio, guardadas novamente as possibilidades excepcionais. Né? Tanto que o próprio dispositivo diz, olha, se tratar de relação jurídica de trato continuado e houver modificação no estado de fato do direito, o juiz poderá reapreciar.
Eu vou dar a vocês um exemplo do processo penal, né, que me parece bem bacana, interessante quanto a isso. Veja que o juiz ele pode, né, nas hipóteses previstas na lei, né, e se a minha memória não me trair, salvo engano, é o artigo 312, né, o artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz poderá, né, diz o 312 lá, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Vejam, o juiz pode, portanto, decretar a prisão preventiva. Essa prisão pode vir a ser revogada, por exemplo, em sede de habeas corpus. Então, é concedida ou é concedido na instância superior um habeas corpus para soltar aquele preso. Pronto, aquela prisão está revogada. A questão pelos mesmos motivos, claro, o juiz primeiro não pode decretar de novo a prisão pelo mesmo motivo, até porque é, 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 em razão daquela fundamentação ou contra aquela fundamentação, já houve uma ordem de habeas corpus, já foi concedido um habeas corpus, uma determinação de liberdade. Né? Agora, no mesmo processo, mas com outro fundamento fático, digamos que aquele mesmo acusado incorra em alguma outra conduta que suscite a possibilidade de uma nova decretação de prisão preventiva. Aí o juiz pode decretar uma nova prisão preventiva, porque aí, embora seja no mesmo processo, embora o juiz já tenha antes decidido uma situação de fato em que ele interpretou como ensejadora da prisão preventiva, ele agora está diante de um outro fato. É no mesmo processo, mas é um outro fato e que pode determinar de parte do Ministério Público um outro pedido de prisão preventiva e ao juiz caberá decidir e pode decidir por uma outra prisão preventiva. Né? Então, nesse caso, não tem preclusão pro iudicato. Para ser para concluir esse exemplo, o mesmo acusado, o mesmo réu, pode ser pode ser paciente, pode estar sujeito a várias determinações de prisão preventiva no mesmo processo, mas nunca pelo mesmo fato. Primeiro, porque não pode ter duas ordens de prisão, a segunda se ele já está preso. Segundo, se a primeira ordem de prisão foi revogada, né, por habeas corpus, por exemplo, não cabe ao juiz, né, afrontar, evidentemente, a decisão do habeas corpus para decidir de novo pela prisão com base no mesmo fato. Mas, se forem fatos diferentes, que, embora no mesmo processo sejam sucessivos, né, caberá uma nova decisão, inclusive também quando se trata de vários crimes, né, processos que correm em paralelo, né, pode haver o habeas corpus de um e o outro juiz decretar prisão preventiva no outro processo decorrente de uma outra denúncia. Essa disposição relativa à inalterabilidade da sentença, essa palavra, a sentença não pode ser alterada. Nós vamos encontrar também na CLT a possibilidade de correção de erros materiais, está no artigo 833, né, possibilidade de correção, inclusive de ofício, dos atos materiais. E lembrando que a possibilidade dos embargos declaratórios, eu repito, está na CLT no artigo 897. Né?
Então, essa é mais uma sessão que eu estou encerrando aqui com 50 minutos. Eu vou gravar uma próxima ainda a respeito dessa parte de sentença, mas já na próxima gravação, falando do efeito mais próprio das sentenças, quando as sentenças transitam em julgado, quando delas ou contra elas não cabem mais recursos, não é? Que é então o efeito da coisa julgada. Então, vou fazer então a próxima exposição, uma exposição a respeito da coisa julgada, e depois nós vamos passar para a parte dos recursos. Então, muito obrigado e até a próxima.